Boa tarde, paz seja convosco, amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Agora 5h38 da tarde, quero trazer aqui uma palavra para a sua vida, uma palavra de reflexão para o teu coração nesta tarde. Hoje, graças a Deus, não tem ninguém atrapalhando a transmissão, graças a Deus ninguém está atrapalhando. Vim para um ambiente mais calmo e aqui próximo tem um parquinho e um lugar muito agradável. Eu quero trazer uma palavra para você nesta tarde. Todos que estão chegando sejam bem-vindos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 6, versículo de número 60 ao 63. Quando ouviram isso, muitos discípulos dele disseram: essas palavras são duras demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito. E lhes disse: isso escandaliza vocês? E se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Quero me focar aqui no versículo 63. O Espírito é o que dá a vida. A carne para nada aproveita, ou não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida. Aqui Jesus ele fala, na palavra de Deus há dois termos no original para a palavra, logos e rema. Logos é a palavra escrita. É a palavra que foi deixada escrita para nós, a Bíblia Sagrada. O rema é a palavra viva, é aquela palavra que é revelada para nós. É aquela palavra que se abre para nós quando nós pedimos para o Senhor. Senhor, abre o meu entendimento, abre a minha visão, me dá a revelação da tua palavra. A palavra de Deus se abre diante de nós e o Logos se torna rema. Jesus aqui ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. A Bíblia não pode ser um livro somente, mas deve ser um livro vivo. A Bíblia deve ser um livro vivo, um livro que traz vida para aquele que lê. A Bíblia tem que se tornar um livro prático na sua vida, um livro de vitórias, um livro positivo. Muitas pessoas leem a Bíblia como um livro de juízos, como um livro de repreensões, um livro de não faça isso, não faça aquilo. Mas a Bíblia Sagrada é um manual de vitórias, é um manual de conquistas. Deus te deu a Bíblia, Deus deu para o ser humano a Bíblia Sagrada como um manual para vencer nessa vida e herdar a vida eterna. Jesus ele diz aqui: o Espírito é que dá a vida. O Espírito é que dá a vida. Nós de nós mesmos não temos vida em nós. Não temos em nós mesmos nós não temos ânimo para fazer algo. O Espírito Santo nos impulsiona a fazer coisas para Deus. Nós de nós mesmos, Jesus diz em João 15:7, sem mim nada podeis fazer. E o Espírito Santo é quem nos dá a vida. O Espírito Santo é quem nos vivifica. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3:6 que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra da teologia, ela mata. A letra, o legalismo, não faça isso, não faça aquilo, o pode, não pode, pode isso, não pode aquilo, faça isso, não faça aquilo, não toques, não proves, não manuseis, como disse o apóstolo Paulo. Isso perece, isso mata, isso traz maldição. Mas o Espírito Santo traz vida. 2 Pedro 1:21 diz que a profecia, e não é profecia de Deus me falou, Deus me mandou dizer, é a Bíblia Sagrada, diz que a profecia ela não foi escrita por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impulsionou a palavra, ele soprou na palavra. Deus soprou sobre a palavra e a inspirou. E essa palavra é viva. O Logos tem que se tornar rema na sua vida. A Bíblia
Ela não pode ser um livro histórico para você. Ela não pode ser um livro, somente um livro bonito. Ah, eu leio uma história bíblica, uma história sobre Jesus, sobre Elias, sobre Moisés, sobre Paulo. É uma história bonita, é uma história muito interessante. Não. A Bíblia tem que se tornar um livro vivo na sua vida. Pegar os ensinos de Paulo, de Pedro, do Senhor Jesus Cristo e vivificar, tornar práticos na sua vida. Confessar a palavra, como eu sempre tenho enfatizado, confessar a palavra, declarar a palavra. Declarar que o seu Deus em Cristo Jesus suprirá cada uma das suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Declare a palavra. Declare que nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Você não está condenado a viver em miséria. Você não está condenado a viver em derrota. Você não está condenado a viver doente. Você não está condenado a viver condenado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em todas estas coisas você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Você é amado. Você é amada. Deus desamparou o próprio Filho na cruz para que você fosse amparado e amparada. Comece a confessar isso. Não pegue a Bíblia somente como um livro teórico, um livro teológico, um livro histórico. Pegue a Bíblia como um livro vivo. Vivifique a palavra. Torne a palavra viva no seu dia a dia. Hoje, o mal do século é a depressão. Mas a depressão pode ser vencida pelo poder da palavra falada. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Há um ditado muito popular que se diz: a palavra tem poder. E as nossas palavras, se forem emitidas de acordo com a palavra de Deus, elas têm vida. Elas criam vida. Crie vida pelo poder da palavra. Crie a cura pelo poder da palavra, cura da depressão, cura da ansiedade, cura dos males que te afligem. Crie vida, crie vitórias, ande em vitórias pelo poder da palavra, pela palavra de Deus. Que o Logos na sua vida ele se torne rema, que a palavra escrita ela se torne a palavra viva, que a palavra de Deus escrita se torne uma palavra viva na sua vida. Jesus diz aqui: o Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. Tudo que nós fazemos nessa vida aqui, todos os nossos prazeres, são em vão, vão passar. Tudo que nós fizermos aqui na terra vai passar. Tudo que nós fizermos aqui, coisas momentâneas, são passageiras, elas passarão. Nada nós trouxemos desse mundo e nada nós vamos levar dele. A carne não serve para nada. E nós temos que mortificar a nossa carne a cada dia, orando, buscando a Deus, jejuando, falando com o Pai, lendo a Bíblia, se dedicando a Ele. Nesse período de pandemia, Deus ele permitiu que esse tempo viesse para nos aproximar dele. Deus permitiu que esse tempo viesse para nos tornarmos mais próximos de Deus. E muitas pessoas não perceberam isso. A carne para nada serve. As coisas da carne para nada servem. Os prazeres deste mundo para nada servem. E o Senhor Jesus continua dizendo: as palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Tudo que Jesus Cristo falou, por exemplo, São Marcos capítulo 11. Tem um mosquitinho aqui que só pela graça. São Marcos capítulo 11, versículo 20 até o 24. Na manhã seguinte, passando por aí, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Ela secou. Jesus respondeu-lhes: Tenham fé em Deus. Eu lhes garanto, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar no coração, mas acreditar que se realiza aquilo que está dizendo, assim acontecerá. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem orando, creiam que já o receberam, e assim acontecerá para vocês.
Jesus ensinava fé. Jesus ensinava a fé em Deus, o poder da oração. Jesus era uma pessoa que passava o tempo todo orando, falando com o Pai. Ele obteve vitória no deserto contra o inimigo das nossas almas pela oração. Você pode vencer pela oração. Você pode vencer declarando a palavra, declarando o que está na palavra. 2 Coríntios 4,13, o versículo que eu enfatizo muito, diz que nós temos o mesmo espírito de fé, que diz: crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Se você fala uma coisa é porque você crê naquilo. Você tem que crer na vitória. Você tem que crer nas bênçãos de Deus sobre a sua vida. A palavra fala que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Outra tradução é cada sorte de bênçãos. Deus já te abençoou. Não é que Ele vai ter que te abençoar. Não é que você vai ter que fazer campanha dos 21 dias, dos 100 dias. Eu mesmo fiz muito isso, mas campanha dos 100 dias, campanha dos 21 dias, campanha das 7 semanas, propósitos, votos, para Ele te abençoar. Não, Ele já te abençoou, nós já somos abençoados. Gálatas 3, 13 e 14 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegue aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós tenhamos a promessa do Espírito. Cristo te remiu, Cristo, Ele te resgatou, Ele te livrou de toda maldição, Ele te livrou de toda condenação, Ele pagou o preço já foi pago, não tem que se pagar preço, o preço já foi pago, Cristo pagou o preço por você, Cristo sofreu por você na cruz do Calvário para que você fosse abençoado, você fosse amado, você fosse amparado, cheio do Espírito Santo, e que ande em vitórias. A Bíblia não é somente um livro de obediência, é também, nós devemos obedecer o que está na palavra. A palavra não nos dá, a graça de Deus não nos dá motivo para viver em pecado de maneira nenhuma. Essa doutrina de que a graça é uma desculpa para viver em pecado é totalmente maligna. Mas não só obedecer a palavra, mas nós também, a Bíblia foi escrita para nós como um livro de vitórias. Um livro que nós podemos tomar posse das bênçãos que estão na palavra e obter vitórias. Jesus disse em João 14,13: tudo que pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Peça em nome de Jesus aquilo que você quer. São Mateus 21, 22 diz que tudo que nós pedimos na oração, crendo, nós receberemos. Tenha fé de que tudo que você pede, você alcançará. Tenha fé de que tudo que você tem pedido a Deus, você crendo, você alcançará. Não deixe palavras como se, será, talvez, eu não consigo, eu não posso. Ah, Deus, se for da tua vontade. É da vontade de Deus te curar. É da vontade de Deus te abençoar, como você já é abençoado. É da vontade de Deus operar milagres em sua vida. E muitas pessoas falam assim: se for da vontade de Deus, Ele vai me curar. Não, a palavra diz em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Salmo 107, 20 diz que Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Em São Mateus capítulo 8, versículo de número 1, São Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1 diz: quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão e, tocando nele, disse: eu quero, fique purificado. Imediatamente ele ficou purificado da lepra. Veja aqui que o leproso ele diz a Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus diz: eu quero te curar, seja curado. É a vontade de Deus te curar.
É a vontade de Cristo te curar. Talvez você diga, se for da vontade de Deus, Ele vai me curar. É a vontade de Deus curar você. É a vontade de Deus que você seja próspero. É a vontade de Deus que você seja abençoado. Pegue a Bíblia como um livro vivo, um livro de vitórias. Leia hoje, pegue hoje sua Bíblia e comece a estudar. Muitas pessoas inventam desculpas, às vezes, genealogia. Eu vou me deter na genealogia, aquele tanto de nome. Não, pegue promessas. Pegue a parte das promessas, a parte positiva da palavra. Comece a ler aquilo que Deus diz ao seu respeito. Leia aquilo que Deus fala ao seu respeito. Você é mais do que vencedor, você é abençoado, você é uma bênção. Deus disse para Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados porque nós somos descendência de Abraão pela fé. Nós somos abençoados. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Tudo que nós éramos, Cristo levou sobre si na cruz. E tudo que Deus é, nós somos. Nós somos abençoados em Cristo. E eu deixo essa palavra aqui, essa rápida palavra. Está escurecendo já. Quase 6 horas da tarde. Também tenho meus compromissos. Culto na cidade hoje, na nossa sede, Igreja Evangélica Sinagoga Pentecostal Unidos em Cristo, sede lá na Zona Norte, aqui na cidade de Pirassununga. Nosso pastor presidente, pastor Décio Godoy, e o pastor local aqui de Santa Fé, pastor Júlio Mendes. Hoje temos culto lá na nossa sede, eu estou indo para lá daqui a pouco, e deixo essa palavra aqui, essa reflexão com você. Torne a Bíblia um livro vivo. Faça do Logos o Rema. Faça da Bíblia não só um livro teórico, um livro histórico, mas um livro vivo, um livro de vida. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão de todos os dias, horas e momentos, Jonathan Ricardo Dias. E lembre-se, eu amo você em Cristo Jesus. Obrigado por existir na minha vida. Obrigado por você existir na minha vida e estar na minha lista de amigos aqui no Face. Um grande abraço no seu coração. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique em paz.